E agora vamos entrar na clínica trauma ortopédica, músculo, reumato e muscular, né? Então, com nada menos do que o mestre Ailton, trazendo aí bastante do seu conhecimento. E tem novidade, gente, tem novidade. Nós estamos fortalecendo o nosso time, os nossos assuntos. Se você assistiu a aula do Carlos Pernambuco sobre shiatsu-terapia, que foi incrível, Lucas Villanova, de dietoterapia, também completa. Eu falando de ventosa terapia, o mestre Ailton, que falou de fisiologia e falou de Qigong hoje e agora vai entrar na clínica de músculo esquelético e reumato. E nós ainda teremos hoje eletroacupuntura com Marlon Moraes, que vai, olha, fechar com chave de ouro a nossa conferência. Então, fica com a gente. Logo depois dessa palestra do Ailton, a gente já vai começar a anunciar a oportunidade para você continuar estudando de uma maneira surpreendente. Você vai ficar chocado com a facilidade que a gente vai estar trazendo para você. E logo depois dessa palestra, eu já vou estar abrindo para vocês aí qual é essa novidade, tá bom? Mestre Ailton, recado dado, com você. Vamos dar seguimento aqui às nossas aulas na conferência. Bom, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez ao Ivete pelo convite, por abraçar essa ideia. E a minha ideia de apresentar para vocês aqui hoje não é nenhuma fórmula de tratamento para a gente tratar ombro, coluna ou qualquer outra articulação. É muito mais do que isso. É trazer vocês para uma consciência de quanto a gente pode atender um paciente e como, na verdade, funciona esse conceito dos trajetos dos canais. Acredito que quem já assistiu a aula de fisiologia dos canais conseguiu entender, basicamente, que a estrutura do que a gente trabalha é deslocamento de energia entre os meridianos. Ou você desloca de um meridiano que tenha mais energia para aquele que tem menos energia, ou você cria um desbloqueio para aquela energia que está ali estagnada poder fluir. Vamos dar partida aqui ao nosso tratamento e ao nosso estudo de hoje. Como estamos aqui chegando já por volta das 4 horas, vamos começar o nosso café. E no nosso café a gente tem medicina chinesa em traumato e reumato, abordagem com acupuntura e Qigong. Como a medicina chinesa vê as lesões musculoesqueléticas? Bom, essa percepção, ela provém dos padrões que podem inicialmente serem analisados de forma externa ou de forma interna. De forma externa, você tem influências climáticas acontecendo. Você tem o vento, o frio, o calor, a umidade, que a gente chama de fatores patogênicos externos. Esses fatores patogênicos externos, eles podem, por uma questão de encontrar uma janela aberta e entrar e afetar o sistema dos órgãos. A parte interna fala sobre a disfunção de um determinado órgão, de uma determinada víscera, e aquela energia produzida por aquele órgão, por aquela víscera, não consegue atingir aquele meridiano e, consequentemente, deixa uma janela também aberta aos fatores de lesão. Uma outra forma de você tentar entender é que, às vezes, você não vai ter só uma questão climática acontecendo, ou uma disfunção de um órgão. Associado a essa disfunção desse órgão, você pode ter um fator emocional, e cada fator emocional, num grupo de 5, eles podem afetar internamente os órgãos e manifestar-se através das articulações. Pode ser a tristeza que afeta o pulmão, pode ser a raiva que afeta o fígado, pode ser o medo que afeta os rins, pode ser a preocupação que afeta o baço e pode ser ainda o processo eufórico que vai afetar o coração. Cada um desses órgãos tem uma representação energética em uma articulação e ao longo do seminário a gente vai apresentar para vocês isso. Os fatores externos são todos eles climáticos. E quais são esses fatores climáticos? Nós temos o vento, o frio, o calor, a umidade, a secura e uma sexta estação que a gente chama de calor de verão, que é um calor mais úmido, que geralmente acontece ali no final de fevereiro e início de março, aqui no nosso clima de Brasil. Fatores internos são os fatores emocionais, muitas vezes criados por esse desequilíbrio entre aquilo que é a nossa razão e a nossa emoção. Esses fatores geralmente afetam mais internamente os órgãos por um determinado grupo de meridianos. Você tem os meridianos mais profundos, que serão afetados pelas condições emocionais, e você tem um grupo de meridianos que são mais superficiais e que, consequentemente, vão sofrer mais a influência externa, mais a influência climática. Uma lesão muito conhecida, que foi a nossa lesão de tíbia do nosso amigo, e você observa que ao longo do chute,
ele teve uma fratura da tíbia. Na medicina chinesa, nós chamamos isso de um trauma direto, ou seja, uma estagnação de Qi. Essa condição traumática, ela bloqueia o fluxo dos meridianos a tal ponto que, consequentemente, você já sabe que não vai ter condições de botar, né, esse pé tão cedo no chão. A acupuntura pode auxiliar? Sim. Ela pode auxiliar no processo da recuperação. Ela pode auxiliar no processo de ossificação desse trauma? Também. Mas, nesse caso, a gente teria que trabalhar com acupuntura e fitoterapia. Um outro tipo de lesão, como diz na gíria, você vê que o jogador está correndo, de repente ele bota a mão na perna e cai. Você vai pensar, poxa, esse cara está fazendo fita, pô, não aconteceu nada, ele não sofreu um trauma? Sim, ele sofreu um trauma. Esse trauma, ele é muito comum na corrida de velocidade, que é o principal mecanismo gerador de lesão muscular, principalmente pegando a região isquiotibial no futebol. Se a gente fosse analisar mecanicamente os dois indivíduos, o primeiro ele criou uma obstrução de Qi no meridiano do estômago, o segundo ele fez uma lesão pegando o meridiano da bexiga. Só que essa lesão comum de velocidade, ela é uma lesão por deficiência. Então, geralmente, se a pessoa tiver com baixa capacidade nutricional, ou se ele não fez um alongamento corretamente, se ele tiver com baixa de potássio, se ele tiver com baixa de magnésio, o que para a gente essas substâncias seriam nutritivas de Qi, ele vai fazer uma lesão. Nos dois casos, a acupuntura pode auxiliar, mas também nos dois casos, há necessidade da fitoterapia. Por isso que a gente está criando essa forma da gente chamar os alunos para participar do nosso curso e seria envolvendo as lesões musculoesqueléticas, não só com a abordagem da acupuntura, mas também entender até que ponto e que tipo de fitoterápico poderia ser utilizado num estado de recuperação como esse que a gente está apresentando aí para vocês. Existe uma fisiologia articular segundo a medicina tradicional chinesa. Como é que isso acontece? Existe uma relação entre os órgãos e as articulações. E isso acontece da seguinte maneira: cada grupo articular tem um órgão específico relacionado. Então você tem os dedos das mãos, que estão relacionados com os rins, o punho com o coração, o cotovelo com o pulmão, o ombro com o fígado, os quadris com a vesícula biliar e bexiga, os joelhos com o fígado e os rins, tornozelo relacionado com os rins, dedos dos pés e os rins, articulação temporomandibular com vesícula biliar e triplo aquecedor. E na coluna, você tem a coluna toda relacionada com os rins, cervical, dorsal, lombar, até a região sacral. Porém, a região da cervical tem uma relação também com o fígado. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando no curso de acupuntura, a gente pega essas tabelas e tenta decorar, mas a gente não consegue entender como é que isso realmente acontece. Então, a gente deu aqui uma noção para vocês conseguirem entender como é que acontece a formação dessas articulações em relação aos órgãos. Vamos falar da energia transformadora Qin, ou seja, de essência. Então, eu peguei como exemplo o órgão do fígado. O órgão fígado, ele tem um ponto de transporte dorsal, que é o Kanchu, que é o bexiga 18, e o seu horário de funcionamento máximo, que é de 1 às 3 da manhã. Nesse horário, de 1 às 3 da manhã, o que vai acontecer? Nós temos uma energia de um meridiano extraordinário chamado vaso governador. Esse meridiano, ele não passa só em cima do processo espinhoso como a gente estuda. Ele passa por todo o processo espinhoso, sim. Ele vai passar pela linha média do nariz, região da parte superior do maxilar, entra até mesmo no céu da boca e lá no finalzinho ele vai finalizar. Entre o palato duro e o palato mole, é a região onde a gente coloca a língua no céu da boca para fazer a nossa prática de Qigong. Só que ao longo de todo esse trajeto, tá, que começa lá no VG1, a gente tem um detalhe. Esse meridiano ele não passa só externamente, ele também tem um trajeto interno. E no seu trajeto interno, ele nasce na região do Pao Tsong, ele nasce na bacia, ele nasce ali próximo da energia do Tantian inferior, como a gente mostrou hoje na prática de Qigong. A energia da região do Tantian se direciona até a região do períneo, e ali você tem parte do meridiano que vai superficializar e passar por cima de todo o processo espinhoso, e tem uma outra parte anterior que passa por baixo do vaso da concepção, que vai fazer conexão com o coração, que vai circundar os lábios e que vai chegar até a região do Intan. Esses dois meridianos, tanto externo quanto interno, quando chegam no Intan, eles bifurcam e direcionam a energia para Qinmin.
para o bexiga 1. E essa energia do vaso governador, ele vai passando por dentro do meridiano da bexiga até o bexiga 23. Ou seja, ele passa em todos os pontos de Baek-Shu. Ele passa em toda a região por dentro do vaso governador. Só que quando dá o horário daquele órgão específico, é como se abrisse uma pequena janela e aquela energia do vaso governador, que é uma energia quente, que é uma energia yang, ela sai, atinge o órgão e encontra no órgão que nós chamamos de Yin-Chi, ou Qi nutritivo. Essa energia é aquecida e essa energia é transformada. E aí, essa energia transformada que está no órgão, a gente chama de energia transformada Qin. E esse Qin seria a essência pós-celestial. Então, quando você tem aquela energia transformada do órgão saindo, ela vai sair sob um aspecto mais denso e um aspecto mais sutil. O mais sutil de todos a gente chama de energia imaterial. É aquela energia que também tem uma vinculação com esse Qi nutritivo e é o que vai formar o espírito do órgão. E no caso do fígado, vai formar o Hum. Essa mesma energia, ela cria nesse processo transformador como se fosse uma pequena névoa. E aquela névoa vai sair do contato com o órgão, de contato com o fígado, e vai ascender e tentar arrumar uma forma de sair do nosso corpo. Ela tem afinidade, geralmente, por algum dos orifícios superiores. Se for o fígado, serão os olhos. Se for o coração, a língua. Se for o baço, a boca. Se for os rins, os ouvidos. Se for o pulmão, o nariz. Só que toda essa energia transformada, quando ela vai ascendendo, ela tem um aspecto umidificado. Ela aqueceu, transformou, mas aquilo que ascende geralmente é umidificado. Então, os orifícios superiores, eles são todos umidificados. Os olhos, nariz, a boca, a língua, os ouvidos. E é essa umidificação que nós quantificamos na avaliação se existe secura ou não. É natural que essas regiões estejam umidificadas. Caso esteja ressecada, é sinal que essa capacidade transformadora desse Yang-Chi, ele está chegando, está transformando, mas existe uma secura provavelmente naquele órgão. E essa secura seria uma deficiência de Yin. O que seria o sistema Yin? É o nosso sistema de refrigeração. Então, aquilo que a gente decora, né? O fígado abre nos olhos, sim, mas isso é proveniente do processo transformador do Yang-Chi, que saiu do Baek-Shu, que foi até o órgão e transformou aquela essência. Ao mesmo tempo em que você tem a saída por uma abertura, a formação de um espírito, você tem as formações materiais e anatômicas. Então, no caso do fígado, vai auxiliar na formação da energia do joelho, dos ombros, dos tendões, dos ligamentos, das unhas, do sistema imunológico, do aparelho reprodutor feminino. Se fosse o aparelho reprodutor masculino, seria a energia dos rins. Então, toda essa energia, ela se manifesta em uma articulação. E muitas vezes você vai pegar pacientes que tenham lesões hepáticas, como por exemplo uma esteatose hepática, uma doença ocidental, e ele tem, às vezes, como manifestação, além de uma intolerância à gordura, dor no ombro. E isso já está começando a ser comprovado também dentro dos estudos da medicina ocidental. Então, para ilustrar, eu tenho o canal da bexiga, passando ali por dentro, né, o canal do vaso governador com o Yang-Chi, e ali no Baek-Shu, na altura do bexiga 18, uma abertura é formada entre 1 e 3 da manhã, e o que escapa é uma energia quente, energia do Yang-Chi. Essa energia vai chegar até o órgão, vai chegar até o fígado, irá aquecê-lo, e essa energia vai se manifestar de forma anatômica no ombro, por exemplo. E aí você vai observar que existe toda uma estrutura para poder manter esse ombro no lugar. E aí você também tem a energia do gradil costal. Coincidentemente, a gente pega ali a região onde passa o F14, que é o ponto de alarme do fígado, tá? E o F13, que é o ponto de influência dos órgãos. O próprio trajeto interno do fígado, ele chega até Tsongfu, até pulmão 1, que é o chamado Palácio Central. Então, essa manifestação de dor no ombro relacionado ao órgão fígado está relacionado ao trajeto interno do canal.
trajeto interno do canal principal. Estudar meridiano não é só você estudar a parte externa do meridiano, porque pela parte externa o meridiano terminaria, né, no sexto espaço intercostal, abaixo do mamilo, que seria o F14. Mas, na verdade, você tem um trajeto interno que vai uma parte até o ombro e uma outra parte interna que passa pela fúncula external, circunda os lábios e chega a passar por trás dos olhos. Então, quando você estuda o trajeto interno do fígado, você também entende essa relação do fígado e os olhos, o fígado e o ombro, e ele especificamente é o único meridiano yin que chega até o topo da cabeça. Então você tem a relação do ombro com todos esses grupamentos musculares. Você tem a parte do peitoral, você tem o grande dorsal, você tem romboides, elevador da escápula, você tem todo mundo relacionado à musculatura e à sustentabilidade da articulação do ombro. Um órgão que está relacionado aos olhos, como a gente havia falado também, em relação à sua abertura de energia. Então, muitas vezes, você vai pegar um paciente que tem dor no ombro, em que você, na verdade, você não está pensando apenas na estrutura articular daquele ombro. Como acupunturista, você também vai parar para perceber como é que está aquela energia do fígado. Será que existe uma irritabilidade, remoção do fígado? Será que existe uma intolerância à gordura? Será que existem outras manifestações, um olho vermelho, os olhos vermelhos ou os olhos ressecados? Todo esse conjunto de sinais e sintomas e essas informações vão me proporcionar a fazer a identificação de como eu vou tratar a articulação do ombro daquele meu paciente. Todos os meridianos possuem camadas. Então você tem meridianos que são mais superficiais e meridianos que são mais profundos. A gente tem a camada da pele, a gente tem espaço entre a pele e o músculo, que é chamado de tsou-li. Você tem a região dos tendíneos musculares, como os meridianos mais superficiais, e o pipu, que é o meridiano, as camadas cutâneas, que estão aqui na pele. Você tem a região do lô longitudinal, e toda essa região trabalha mais o quê? A energia de Wei Qi. Então, aquelas doenças que são mais traumáticas, elas tendem a fazer uma estagnação de Qi Shui, comprometendo geralmente os tendíneos musculares e o lô longitudinal. Por isso que eles vão responder muito com os pontos Qin, por isso que vão responder muito com o ponto Ashan, o ponto Ash, que são os pontos locais. Vão também ser de grande resolução quando você tem a utilização do ponto Lô, ou ponto de passagem. Tudo isso associado a uma região mais superficial. Quando você tem as doenças que são de aspectos climáticos, você também pode estar afetando essa região mais superficial. Abaixo do lô e é relacionado ainda, nós temos as lesões musculoesqueléticas da fase aguda. Então, as lesões musculoesqueléticas agudas, todas elas estão relacionadas a essa região de nível de Wei Qi, tendíneo muscular, lô longitudinal. Abaixo do lô longitudinal, nós temos o canal principal e o lô transversal, ou canal lô profundo. Essa energia que flui nesses canais tem aspectos da energia do Qi nutritivo. Geralmente, quando você tem uma lesão, né, que ela passou dessa barreira, ela só passa dessa barreira porque ou existe fraqueza de Qi Shui, o que na verdade seria uma fraqueza dos sistemas de defesa, ou você tem o excesso do uso das articulações e você já vai gerar a lesão numa camada um pouco mais profunda. Geralmente, nesse estágio, a gente vai ter lesões musculoesqueléticas subagudas ou musculares, ou até mesmo, na sua grande maioria, articular. E quando você tem os comprometimentos dos órgãos, como a gente já falou, né? As lesões musculoesqueléticas que podem ser de um estado de cronicidade, elas afetam geralmente os canais divergentes e os vasos extraordinários. As doenças articulares relacionadas às emoções, elas são atribuídas aos meridianos divergentes. Então, o que você observa são níveis diferenciados na profundidade. Então, não é todo meridiano que funciona para todo o tratamento. Você tem que identificar aonde está
o nível de comprometimento daquela articulação ou daquela musculatura, que é para você saber até com que grupo de meridianos você vai trabalhar. Ah, eu tenho uma dor no ombro que apareceu depois de uma manifestação de raiva. Então, é canal divergente. Ah, e meu ombro dói toda vez que o clima muda. Poxa, de repente pode ser aqui, ó, canal principal, low profundo. Pode ser uma doença articular. Pode ser uma doença articular por fraqueza do tendíneo muscular ou do low longitudinal. Eu vou ter que combinar o meu tratamento. Olha, foi um trauma direto, ficou roxo, né? Tem um certo bloqueio articular, mas a lesão é muscular. Então, de repente, aqui, ó. Todo esse conhecimento serve para quê? Qual é a profundidade que eu vou colocar minha agulha? Patologias superficiais, agulhamento superficial. Comprometimento mais profundos, a agulha vai um pouquinho mais na sua profundidade. Não precisa até o cabo da agulha. Aí você respeita também o quanto que você tem. A inclinação da agulha também acompanha a patologia. Então, agulhas com angulação em 15 graus pegam mais o tendíneo muscular. 45, low longitudinal. Perpendicular, pode ser canal principal, passagem, low transversal, pode ser o divergente, pode ser um vaso extraordinário. E mesmo assim, você ainda vai respeitar a estrutura anatômica. Por exemplo, como é que eu vou diferenciar que o meu P7 é um P7 low, é um ponto de passagem, não seria um P7 da abertura de um vaso extraordinário? Ah, ele foi o primeiro a ser agulhado. O meu P7, além de ser o primeiro a ser agulhado, está numa angulação de 45. Então, eu estou utilizando a abertura do VC, do vaso da concepção. Não, ele não foi o primeiro a ser utilizado, não foi o primeiro a ser agulhado. Ela está numa angulação mais inclinada ainda, está em 15 graus. Então, estou utilizando o P7 como low longitudinal, com o objetivo de eliminar o fator patogênico. E o que são as síndromes articulares? Uma porta aberta. Abriu uma porta, fator patogênico entrou. Olha a festa aí. E o vento perverso, ele pode comprometer também numa camada mais superficial. Então, pegando aqui, por exemplo, a região da cervical, o fator patogênico está atacando e, ó, obstruiu a nuca. E o que é o tendíneo muscular? O tendíneo muscular é justamente essa estrutura que reveste todo o canal principal. E você pode ainda ter os comprometimentos de fatores emocionais, como o medo, e causar dor no joelho, causar dor na lombar e às vezes até dor na cervical. O objetivo da patologia externa é atingir o canal principal. Então a gente pegou aqui como exemplo o canal do triplo aquecedor. E você tem cobrindo o canal do tendíneo muscular, o canal principal do triplo aquecedor, iniciando lá no seu ponto TIM, lá na extremidade, o canal tendíneo muscular. E aí você vai ter o canal tendíneo muscular cobrindo o canal principal. O objetivo do fator patogênico externo, chamado de YWT, é tentar invadir o corpo. Mas aí, como Dr. Doom, a gente está criando sistemas de defesa. E você emana essa energia acima do tendíneo muscular. São as pedras que estão ali, ó, ao redor do Dr. Destino, Dr. Doom. O fator patogênico tenta nos atacar, não vai conseguir, porque o sistema imunológico, que a gente chamaria no Ocidente, o nosso WEITI, ou o IWEITI, está nos defendendo com relação àquele fator climático. Essa energia que recobre o nosso corpo, ele parece uma névoa. Então ele está acima do que seria o tendíneo muscular. Ele vai um pouquinho além. E o que a gente vai fazer para manter esses sistemas de defesa de forma íntegra? Bom, desbloquear, e esse desbloqueio geralmente é feito de dentro para fora. Ele é feito não só sobre os aspectos emocionais, ele não é feito só através da alimentação, e ele não é feito só através do exercício. Ele também é feito através dos que nós chamamos de vigiar das suas intenções. Às vezes a gente passa por um momento maior de estresse, a defesa cai. Aquele dia que você não dormiu muito bem, a defesa cai. Aquele dia em que você não está só preocupado, ou você não dormiu bem, mas você não se alimentou muito bem, a sua energia cai. Então, alimentação, sono, prática de atividade física mantém a integridade do sistema de defesa.
As articulações, elas possuem como se fossem brechas, e essas brechas articulares, elas têm momentos de ataque. Então, por exemplo, quando a energia perversa está tentando atacar o nosso corpo, e a gente está tentando se defender, ela vai tentar afetar principalmente as três grandes articulações. Seria punho, cotovelo e ombro, assim como poderia ser também tornozelo, joelho e quadril. Cada uma dessas estruturas tem um processo de defesa diferenciado. Então, o ponto RI, o ponto KIM, ele consegue defender a estrutura de punho e de tornozelo. Caso o fator patogênico tentou penetrar por aqui e não conseguiu, ele vai tentar aprofundar pelo cotovelo ou pelo joelho. E os meridianos, eles formam um sistema como se fosse um funil. Geralmente, na parte da extremidade, essa fenda é extremamente fina, mas ela vai se tornando mais estreita, mais larga, conforme vai chegando até próximo do cotovelo e do joelho. É por esse motivo que a gente fala que, na presença de um fator patogênico, não é interessante, às vezes, você começar já a agulhar aquela articulação de joelho ou de cotovelo pelo ponto do local. Porque ali, como a largura da energia é maior, ele pode favorecer a penetração do fator patogênico. Numa fase aguda, geralmente a gente vai utilizar o ponto TIM, ponto da extremidade. Passou do cotovelo, passou do joelho, nós temos os pontos LIS, que é o ponto de partida dos meridianos divergentes, que geralmente pega as estruturas esferoides, que são justamente as articulações de ombro e a articulação de quadril. Essas mesmas articulações são as articulações mais afetadas em fatores emocionais. Então, se a gente tem um comprometimento de fator patogênico externo afetando punho, tornozelo, cotovelo, joelho, a gente conseguiria, por exemplo, fazer um bom tratamento com os pontos antigos. Se a gente tivesse que trabalhar dor de ombro, dor quadril, associado a um fator emocional, os pontos de meridiano divergente seriam mais indicados. E o que são os meridianos? Os meridianos são vias. Então, aquela via, ela pode ter a sua energia fluindo naturalmente, ou, de repente, por um momento qualquer, aquela energia foi desviada. Por um momento inadequado da sua vida, por uma forma de pensar, por uma postura até mesmo inadequada, e aí a coisa pode deixar de fluir bem e às vezes criar, uma fechada. Quando a gente faz a prática do Qigong, quando a gente faz a prática do Tai Chi, a gente tenta desbloquear essas articulações para aumentar a permeabilidade. É claro que se você estiver se movendo que nem o meu amigo aqui embaixo, você já está de alta, né? Então a prática do Qigong e do Tai Chi, ele permite que você tenha descongestionamento. A energia vai fluir com naturalidade, vai fluir com clareza, com percepção, com suavidade. Agora, uma outra forma de você criar esse desbloqueio no meio desse caos, né, que a gente está vendo aquele trânsito ali, seria, por exemplo, você colocar as agulhas como se fossem guardas. E aí, aquele canal que tem um excesso de energia, são 4 vias aqui, 4 energias fluindo, você pode botar uma agulha e aquela agulha direcionar aquele fluxo de ti e vai desafogar aquele meridiano. Às vezes, ainda fica congestionado, vamos dizer que ainda tenho 2 vias ainda bloqueadas. Eu posso botar uma outra agulha associada a um outro meridiano e continuar desafogando o meu trânsito. Então, quando você coloca as agulhas de acupuntura, é isso que você faz. Você altera o fluxo do Qi que está fluindo naquele grupo de meridianos. Você direciona, às vezes, no meio mais para o meio menos. Mas como eu estava conversando há pouco tempo com o professor Marcos, quando você não tem energia, você não tem, às vezes, como manter aquele tratamento. Você vai manter durante um certo período, o paciente vai melhorar, mas ele não vai conseguir sustentar a melhora. Ou por falta de energia, que no caso pode ser Yin, pode ser Yang, pode ser líquidos orgânicos, pode ser sangue, pode ser Qi, e aí você precisa de uma suplementação.
A medicina chinesa, quando a gente trabalha com os pontos de acupuntura, você possui técnicas que vão trabalhar como se fosse um carro em uma via. Então, aquele meu carro que está naquela via, com aquela agulha, teve o seu fluxo reduzido. Ele passou a andar mais devagar. Isso a gente chama de técnica de redução ou técnica de sedação. Quando eu pego a minha agulha do meu carro, faço um estímulo mais vigoroso, ele acelera. Então, na verdade, o que você tem? O termo, na verdade, não deveria ser tonificação e sedação, mas sim redução e reforço. Você reforça aquele fluxo estar cada vez mais rápido naquela via, ou você reduz a velocidade. Essa seria a forma ideal para a gente conseguir compreender a prática da acupuntura em relação à tonificação e sedação. Agora, um detalhe: como é que ficaria a mobilização do meu carro se ele não tivesse gasolina? É a mesma coisa que acontece quando você utiliza a acupuntura, mas seu paciente está no estado de deficiência. E vamos imaginar que essa rua ela seja estreita demais. Aí você precisa de técnicas para criar desobstrução. Então aí é que vai entrar ventosa, Quachá, a prática do Qigong. Você aumenta a permeabilidade entre as estruturas e as camadas dos canais. E aí você permite que o fluxo ocorra de uma forma mais natural. Para a gente compreender como é que os meridianos são organizados, a gente pregaria uma estrutura anatômica dentro de uma bancada e a gente estaríamos tentando dissecar. O que a gente vai ter? Uma via mais profunda, uma intermediária e camadas mais superficiais. Quanto mais próximo do osso, aqui nós teríamos mais uma energia de vaso extraordinário. Quando você tem a camada entre a pele e o músculo, você teria o tendíneo muscular. Mais profundo um pouquinho, as conexões. E próximo do vaso extraordinário, nós teríamos a energia do canal principal e a energia dos meridianos divergentes. Então, observem que, sendo compreendido em camadas, você tem níveis de angulação e profundidade da inserção da tua agulha. Você pode dizer que uma ventosa e um quachá teriam um efeito no vaso extraordinário? Sim, teria. Se você conseguisse soltar mais as camadas mais superficiais, deixando que o fluxo do tiro na região mais profunda acontecesse. Porém, se você fizer um tratamento mais adequado, você vai ter um tempo, uma eficácia maior. Então, além de compreender a quantidade, a qualidade e o fluxo dos meridianos, você tem que saber em que camada você vai trabalhar, mediante os sinais e sintomas. Você tem reflexos de lesões dos órgãos nas articulações? Então, por exemplo, hoje a gente tem o processo do Covid-19, em que você tem uma lesão articular, às vezes que pode ser sequela ainda do processo em que o paciente passou pelo Covid. E como a gente havia colocado anteriormente, você tem hoje prática de Qigong, que não só vai auxiliar no tratamento e na reabilitação, ou até mesmo na prevenção, mas não vai ser a cura do Covid, né? Ainda não estamos ainda próximo dessa realidade, estamos batalhando, mas você vai ter esses recursos como recursos complementares. Na China já é feito o tratamento dentro do hospital, não só com a prática de Qigong, mas também com a prática de acupuntura e fitoterapia. Aqui a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter essa consciência, mas quem sabe, né, através da conferência a gente consegue expandir o nosso grau de consciência. Como é que você faria uma comparação entre o tratamento dos conceitos ocidentais e orientais? Você tem vários livros que falam sobre comprometimento nas articulações. Você tem livro que fala sobre os conceitos, por exemplo, de patologias ocidentais associadas aos tratamentos da medicina chinesa. Como é que isso vai acontecer? Você tem afecções reumatológicas, lesões por esforço repetitivos, as lesões traumáticas e até as alterações posturais. Quando você vai fazer uma analogia dessa medicina ocidental com a medicina chinesa, as afecções reumáticas, por exemplo, que geralmente têm alterações com o clima, elas podem ser entendidas como fator patogênico externo e síndrome da obstrução dolorosa, tá? Principalmente nas fases crônicas. Quando você tem uma lesão por esforço repetitivo ou doença ósseo-muscular relacionada ao trabalho,
você teria deficiência de Qi nos canais. O excesso de uso daquela articulação vai esgotar o Qi e o Shui naquele meridiano. E pode também favorecer, como uma janela aberta, que o fator patogênico chegue até as estruturas articulares. Um trauma, uma pancada, é a interrupção do fluxo de Qi Shui naquele meridiano. Então, nesse caso, nós chamaríamos de estagnação de Qi Shui local. Se é uma estagnação de Qi Shui local, não é todo o G4 com F3 que vai resolver tudo. G4, F3, por exemplo, seria para uma estagnação no estado geral, que promove a inércia daquele indivíduo, que ele só reclama, mas ele não consegue gerar movimento, ele está estagnado e, consequentemente, ele tem as lesões musculoesqueléticas. É um exemplo. Um outro caso é um paciente que não tem alteração do órgão fígado da medicina chinesa, mas que teve um trauma e aquele fluxo do Qi bloqueou aquele canal. Então você vai ter que avaliar qual canal que está comprometido e fazer o tratamento direcionado para aquele meridiano. E a partir daí, você criar o desbloqueio para que você tenha o efeito terapêutico mais adequado. As alterações posturais, elas podem levar às alterações dos órgãos e das vísceras também. Hoje, com o processo do confinamento, a gente tem alguns problemas que estão surgindo. Então, por exemplo, as pessoas podem estar em casa por mais tempo descalças e sem usar um tênis e nada mais, você durante muito tempo você pode fazer um esforço maior, principalmente em cima do tornozelo e dos pés, se o teu joelho estiver voltado para dentro, que a gente chama de joelho em tesoura. Esse paciente ele vai favorecer um desabamento do arco plantar e, consequentemente, ele vai não só abrir aquela região da planta do pé e tracionar toda a parte posterior do canal da bexiga. Então ele pode ter fascite plantar, ele pode estar com dor na coluna pelo simples fato de mudar a postura, a forma como ele está andando. Poxa, não é muito dentro de casa, sim, mas é o tempo maior. Então, de vez em quando, você mesmo em casa, você pode botar o seu tênis e andar. Você pode, em casa, praticar os exercícios, aumentar a capacidade de alongamento e evitar o encurtamento. E o encurtamento vai deixar você numa postura melhor, porque se você estiver no estado de encurtamento, você não vai ter as funções nem dos meridianos e nem dos órgãos. Então tenha cuidado com a sua postura quando você estiver sentado, trabalhando. Tenta ajustar a cadeira da melhor maneira possível. Dê um determinado período de tempo, tenta levantar, anda um pouco, cria uma mobilidade, que é para você não gerar os fatores de estagnação e disfunção dos órgãos e das vísceras. A pisada, por exemplo, é uma forma que a gente tem para tentar entender o que acontece com relação à alteração do fluxo de Qi nos meridianos. Então, a gente está pegando o mesmo pé, tá? A gente vai pegar o pé direito, por exemplo. A gente vai pegar um pé direito onde você tem uma pisada que ela é mais lateral. O que acontece com esse pé? Ele é mais cavado. Então, ele tende a exercer uma forma diferente do que é um pé plano, que é o exemplo que eu comecei a utilizar agora, que é geralmente quem pisa mais para dentro. No plantigrama, você vai observar aqui, ó, uma área maior do arco plantar reduzido. Então, você tem o tracionamento dos meridianos yin. E aqui você tem um cavo maior, uma área de contato que é na parte do R1 e do canal da bexiga, com desvio lateral, pegando mais os meridianos yang. E a pisada normal, que é essa que você está vendo aqui no meio. Vamos fazer uma comparação. Todo mundo conhece os níveis energéticos. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Vamos tentar ensinar os níveis energéticos pela marcha. Tocou o calcanhar no chão. É o meridiano da bexiga que está sendo tocado naquele momento. Então, você tem os níveis energéticos. Quando você põe o calcanhar no chão, meridiano da bexiga. Você vai fazer agora o seguinte. Saiu da pisada do calcanhar, tocou o pé no chão, o desvio do eixo de gravidade recai agora em cima de vesícula biliar 41 e GE 42. Mas nesse primeiro momento você sai da pisada, como a gente havia falado aqui, e você faz a distribuição de carga lateral. Então nesse momento você joga para a parte lateral, você pega o canal da vesícula.
Consequentemente, no próximo momento, o que você faz? Você sai do desvio lateral para o desvio medial. É quando o eixo de gravidade cai em cima dos metatarsos. Ele recai também em cima do E42. Então, você já teve em bexiga, vesícula biliar, agora o direcionamento é para o canal do estômago. Observem que passamos por todos os meridianos IAN: bexiga, bebê, estômago. Próximo passo é você direcionar para baço 1. Você já saiu dos canais IANs e está tocando agora, direcionando para ficar na ponta do pé. Então, de E42, que é o fluxo natural do trajeto do baço, o meridiano do baço, ele não começa em baço 1. O meridiano do baço começa justamente em E42, quando o seu fluxo de energia é direcionado desse ponto para o BP1. E agora, o que você costuma fazer? Você vai, depois de desviar do eixo de gravidade para o hálux, para o dedão do pé, você vai começar a ficar na ponta do pé. Aí você transfere de baço 1 para fígado 1. Já está descendo no nível energético. O último passo agora é a fase de impulsão. Nesse momento, a energia se encontra ali em cima dos metatarsos, em cima de R1 e on-to-in, a fonte borbulante. Pega toda a região dos metatarsos e você direciona esse fluxo para cima. E aí você levanta o pé. Ou seja, estudar os níveis energéticos é você também entender como ele funciona até na biomecânica. E um exemplo muito prático é você entender a marcha. E você tem direitinho saindo da bexiga, bebê, estômago, baço, fígado e rim. Uma lesão nessa região de tornozelo, por exemplo, a gente poderia utilizar a técnica de Low e Wen. Se você tiver, por exemplo, um excesso no canal do estômago e uma deficiência no canal do baço, você poderia tonificar o BP3 e dispersar o B40. É quando acontece, geralmente, a lesão em inversão. Você tem um excesso no canal do estômago e uma deficiência no canal do baço. Dispersa em E40, direciona para dispersa E40, tonifica o BP3. Geralmente, primeiro você coloca a panela para encher. Então você chama a energia. Depois, o que você faz? Abrimos a torneira. Então você vai tonificar e vai dispersar. Um outro exemplo seria também, pegando a base ainda, uma lesão de tornozelo, uma lesão em inversão, tá? Pode ser utilizado ainda o vesícula biliar 41, do lado esquerdo, do lado da lesão, e do outro lado, a gente vai agulhar os pontos de vesícula biliar 40 também e vesícula biliar 37, contralateral. Seria uma forma também de tratamento. A conscientização da parte respiratória, como a gente havia falado, é trabalhar o centro. Independente da articulação, seria trabalhar o diafragma. Quando você trabalha o diafragma, você está massageando os órgãos, os rins, o fígado, o baço, o estômago, os intestinos. Então, quando você comprime o fígado, por exemplo, você faz maior liberação de glicogênio. Por isso que trabalhar F13 na disfunção dos órgãos é importante, porque o F13 ele vai soltar justamente essa pontinha da costela, que é a parte das costelas flutuantes, e vai permitir o movimento de alça de balde. Massagear o fígado seria liberar glicogênio. Massagear o baço seria melhorar o turnover celular.
Massagear os rins e a suprarrenal em cima seria melhorar a liberação de cortisol. Soltar o movimento para que ocorra um movimento de alça de balde, que é como se você estivesse abrindo lateralmente embaixo, é você facilitar também o movimento de braço de bomba, que geralmente acontece com as costelas que são fixas. E aí você melhora a parte cardiorrespiratória. Então, teve uma disfunção de órgãos, F13, ponto de influência dos órgãos. Teve um problema em uma víscera, VC12, ponto de influência das vísceras. E uma lesão articular relacionada a um órgão, entra o F13 também. Muitas vezes os pacientes que possuem alterações posturais, quando vão fazer o RPG, o que geralmente é feito? Um trabalho de conscientização diafragmática, de forma passiva, para que ocorra essa conscientização. Não é nada diferente, a forma é que é diferente, mas o objetivo é o mesmo quando a gente faz a prática do Qigong. Então, você trazer essa conscientização diafragmática seria você melhorar a parte cardio, seria você melhorar, por exemplo, as questões até de dor lombar, porque o diafragma ele se assemelha a uma teia de aranha, ele não tem apenas essa forma, ele chega até a região lombar também. A parte direita geralmente vai um pouquinho além do que a parte esquerda se proporciona a fazer. Isso acontece que é para justamente dar a conscientização do movimento diafragma, como se fosse uma câmera, né? Que é o movimento de abrir e fechar. Então, você trabalhar essa trama seria, por exemplo, você até aliviar a dor na coluna do paciente. Então, se tiver uma dor, disfunção também na região lombar, a gente pensa muito em trabalhar com pontos que vão ter influência no diafragma. E aqui, encerramos a nossa apresentação, nosso bate-papo, e trazemos agora para o plano das dúvidas. Vocês podem trazer as suas dúvidas, podem fazer as suas colocações, podem fazer os seus apontamentos. Nice, no caso das lesões, uma vez identificado o órgão, a víscera comprometido, as aplicações do shiatsu e da moxa associada ao uso dos fitoterápicos e da acupuntura proporcionam uma melhora mais efetiva? Sim. Você trabalhar o shiatsu vai fazer com que você tire o quê? A tensão sobre aquela estrutura. E você pode fazer o shiatsu de forma preventiva, sem problema nenhum, tá? A suplementação ela vem através não só da fito, não só da dieta, mas também da respiração. Então, Nath Lima, conscientização diafragmática é uma fonte de nutrição. Então, nós temos as fontes de nutrição, que é o Tati, que é o Ti do ar, que vem através da respiração, e você tem também a questão de utilização da energia do Kuti, que é a energia dos alimentos. E temos até uma terceira forma de fonte de nutrição, que são os relacionamentos, né? Então, toma cuidado que às vezes existem relações que são patológicas e a gente tem que evitar isso. Claudete Barbosa, gostaria de saber dores intensas abaixo do ombro, pontos, ou seja, trabalhar com o vaso extraordinário. Claudete, eu teria que ter mais dados, tá? Toda vez que a gente trabalha uma articulação, a gente tem que entender a profundidade. Isso geralmente é compreendido através da cronicidade. A cronicidade fala muito de nível de profundidade dos meridianos que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Professor, muito Pois bom, não. né? Maravilha. Estava acompanhando aqui toda a sua apresentação. É interessante como as ciências se complementam, né? Eu vi que você citou a trauma, você citou o RPG, a reabilitação, né? E fazendo menção sempre com a medicina chinesa, né? É interessante esse equilíbrio do Qigong, né? E toda essa fisiologia dos canais energéticos e a acupuntura, como faz um sinergismo isso e como tudo se complementa e tem tudo a ver, né? É impressionante essa simbiose aí das ciências e essa visão integrada que o acupunturista consegue trazer junto aí do seu tratamento, né? Que Eu muito até pulei uma parte.
Desculpa interromper, eu pulei uma. Faltou a leitura corporal. A leitura corporal, através da terapia haitiana, por exemplo, tem muita afinidade com a medicina chinesa. Então, umas vezes, uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor articular, ela vai também trazer muito da história emocional do paciente também, um outro viés. Exatamente, a parte emocional totalmente envolvida, totalmente integrada. E quando a gente consegue fazer essa conexão da biomecânica com a psicologia, com a fisiologia dos canais, realmente parece que abre um mundo de possibilidades terapêuticas, né? Para Uhum. tratar o nosso paciente, né? Realmente tudo começa a fazer sentido, né? Engraçado que quando a gente começa a estudar acupuntura, a gente escuta falar assim, esquece um pouco a visão ocidental nesse primeiro momento, esvazia o copo e aprende uma coisa nova, que depois você vai associar. E realmente, Transfere de copo. para poder ter os copos cheios de novo. Incrível como agora fica tudo claro, toda essa conexão, né? Todo esse viés aí interligado, muito, muito legal. E a gente faltou ainda falar, né, o Rafael, que todo esse processo, né, de aceleração ou de redução, você tem hoje tecnologia que possa estar complementando. Você tem eletroacupuntura que pode estar auxiliando, você tem laser acupuntura que pode estar trabalhando. Então, dentro desse processo, existe muito mais coisas que a gente pode também estar utilizando como ferramenta. Então, não só a parte, como eu brinco dizendo, né? Não é só porque o meu instrumento é martelo, tudo que vem pela frente é prego. Eu tenho que saber até discernir quais são as diferenças que existem entre uma aplicabilidade e outra. Então, de repente, vai ter equipamentos diferenciados de eletro para diferentes tipos de lesões musculoesqueléticas. Você, de repente, vai ter um aparelho que trabalha mais superficial, um aparelho que trabalha mais profundo. O laser trabalha da mesma maneira. Você tem comprimentos de ondas de laser em nanômetros, que são lasers que são mais superficiais e laser mais profundo também. Então, quanto mais você tiver conhecimento com relação ao teu arsenal, mais domínio, mais facilidade e mais rápido é a recuperação do teu paciente. Tá, E esse é que é o objetivo, né? O paciente tem que sair da maca. muito bem. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente assim, né? A gente recebe o paciente com uma dor músculo-esquelética, né? Muitos terapeutas tendem a tratar aquela dor, né? A gente sabe que obviamente, você tem que tirar a dor do cara logo, ou daquela mulher, para depois resolver o problema mais profundo. Mas, assim, como que você faz, Ailton, na prática clínica? Por exemplo, quando você tem pacientes que chegam com problemas articulares, seja o joelho, o ombro, cintura daqui do ombro e tal. Você chega, trata local, ponto, ou você vai no Xue, vai no Ti, vai na disfunção sindrômica do Zhang-Fu do cara? Como é que você visualiza esse tratamento? Você vai lá direto no ao ponto, ou você faz toda aquela avaliação e depois entra no ponto? Como que você faz? Eu acho que é uma escada, Rafael. A escada funciona da seguinte maneira: eu estou recém-formado. Recém-formado, eu não tenho toda uma experiência clínica ainda. Então, recém-formado, de base, eu tenho que ter um arsenal terapêutico em que eu consiga não só resolver o problema do meu paciente momentaneamente, mas trazer a consciência para ele que aquilo ali é uma continuidade. Porque senão o que acontece? O paciente ele se torna o paciente da manifestação. Ele só vai procurar você quando sente dor. Ele não vai procurar você pela prevenção. Quando você é um profissional que você estuda, e eu diria que isso é o empático da medicina chinesa, você começa a trazer o paciente para o nível de conscientização do que levou ele a ter aquela disfunção. Então, a diferença do que você tem entre você trabalhar a clínica da dor momentaneamente para um outro profissional que está colhendo dados e está trazendo para ele a consciência da disfunção daquela articulação, é o que vai manter o teu paciente. E isso não existe sem você estudar. É claro que todos nós começamos. Mesmo do alto dos meus 20 anos de acupuntura, eu ainda estou começando.
Então, hoje, por exemplo, eu estou tentando buscar dentro até da leitura corporal o que está acontecendo com o meu paciente. Não é da minha formação ser psicólogo, mas eu posso estudar até para saber como eu vou encaminhar e auxiliar no meu arsenal de identificação. Então, o grande pulo do gato, Rafael, está na semiologia. E dentro da semiologia, como eu pergunto, quando eu consigo fazer uma boa investigação, eu faço uma base. E isso não quer dizer que você faça, com o paciente morrendo de dor, uma avaliação de 2 horas. Não. A questão é como se tornar um sniper. Tornar um sniper é treino, treino. É assistir aula, é rever aula, é trocar com os colegas, é participar de fórum de discussão. É isso que vai incrementando você profissionalmente. Então, nada contra você utilizar microsistema ou recursos que vão auxiliar a aliviar a dor do teu paciente. Nada contra, pelo contrário, tudo a favor, mas com tanto que você traga o nível de consciência do paciente. Por quê? Existem condições que é tratar realmente a manifestação. É só uma pancada ali naquele local, não tem questão emocional, nem nada. Só uma pancada. Você vai resolver aquilo ali. Agora, isso que a gente fala de tratar a dor no aspecto mais aqui e agora, é muito na questão traumática, é muito paciente na fase aguda. Quando você trata a dor crônica, tem que engrossar o caldo. E é aquilo que você fala, poxa, eu adoro quando chega o paciente na fase aguda, né? Adoro o paciente com quadro de acesso. Que quadro de acesso é mole de você tratar. Você bota uma agulha, você drena, né? Você faz um procedimento ali, você cria uma analgesia local, isso é ótimo. Agora, quando você pega o paciente com deficiência, aí é que o cara sente a diferença. Rafael, a grande diferença está que você não trata articulação, você trata pessoas. E esse grau de consciência que você dá é a formação do caráter profissional que você firma. Quando o paciente ele sente firmeza, ele falou, engraçado, eu cheguei lá para tratar o meu ombro, saí de lá com 4 sacos de bala. Uma balinha que era melhorar minha respiração, meu outro saquinho de bala que é melhorar minha alimentação. Pô, o cara já saiu de lá e falou, poxa, vê o que você pode rever na tua dieta. E eu tô pensando realmente, poxa, é o meu hábito que tá me levando a ter dor. O problema, Rafael, é que tratar manifestação é mole. Difícil é mudar o hábito. Cara, mudar um hábito é muito difícil. Mas só através da mudança do hábito é que você vai ter saúde. Então, divide a responsabilidade com o teu paciente. Com certeza, né, professor? Então, assim, o cara te procura por uma dor, né? Mas não por um problema, né? Então, a tua missão é descobrir qual o problema do cara e muitas vezes ele não está nem vendo, né? Então, você tem desde problemas posturais, emocionais, padrões de pensamento, atividades físicas, alimentação, né? A gente sabe que isso é um fator que pesa. E a fito, né? Nós estávamos falando da fito, ela consegue entrar nesse aspecto interno para fazer uma diferença nesse caso, né? Até como o professor Marcos estava falando, você vai dar um comburente ali dentro, você vai dar uma liga, você vai dar um catalisador que vai levar uma substância. E essa substância vai ativar algo que estava sendo difícil. Porque para ele ativar, ele precisa de ti, ele precisa de chuê. Então, se ele não está produzindo, a fito entra. E a dieta tem que entrar alinhada com isso, né? Então, pô, você tem lá um rompimento de sucro espinhoso. Mas o que levou a essa deficiência? Como é que está o chuê do cara? Como é que está o sangue do fígado? E para o sangue do fígado, como é que chegou o sangue do estômago, do baço? Será que ele está botando suprimento para dentro? Qual a qualidade desse alimento que ele está colocando? Qual a qualidade do ar que ele está respirando? Ele está sabendo fazer exercícios respiratórios, né? Como é que está sendo? Como é que está? A gente culpa muito a essência, muitas vezes, do cara, o Shen. Mas a essência ela só vai circular, o anti só vai circular se você tiver se tiver chuê pós-celestial lá pronto, formado. Então, preparar todos esses hábitos, né, e desbloquear isso, porque tem muita gente com a mente bloqueada, né, os meridianos ficam bloqueados. Então, alimentação, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, realmente, você chega o paciente para você, com lesão do ombro, aí você vai avaliar profundamente, o fígado do cara está afundado, o baço do cara está afundado, entendeu? E aí você vai fazer um ponto local, uma analgesia? Vai, porque você sabe que ele vai passar ali um dia ou dois, às vezes até uma semana bem.
mas se você Uhum. entrar com afito, né? Se você não entrar com uma orientação alimentar, orientar o cara, ou induzir, fazer de que alguma maneira sugira que ele precisa de uma prática, ou até no consultório mesmo, fazer uma sequência de ticum com ele, olha que maravilha. Você faz o agulhamento e complementa com a sequência de ticum, onde você incrementa respiração, fortalecimento do baço, ativação do fígado. Tudo isso vai dar um suporte no tratamento incrível, incrível. E é essa proposta que você está colocando aí, né, professor? Eu vou colocar um exemplo. Rafael, você pode ser o melhor profissional formado, pode ter o grau de consciência que for. Mas, cara, só quem passa por dor aguda sabe o que é dor aguda, entendeu? Você pega um paciente numa crise renal, cara, o cara quer sair daquilo ali, ele tá no desespero, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar, não vem nada, tá? Vamos lá, início da pandemia, tá? Sou eu, no meu processo pandêmico, e descubro uma baita de uma dor lombar. Aquela dor lombar que trava, né? E aí a primeira coisa que me veio na cabeça é o seguinte, caramba, e agora? Como é que vai ser eu, professor de acupuntura, né? Praticante de Qigong, ter que ligar pro SAMU, ligar pro 90, porque eu travei a coluna. Que vergonha, né? Detalhe, eu estava conversando com o professor Maqui. Putz, E a vergonha ficou maior ainda. Eu falei, caraca, tu tá falando com meu ex-chefe, o cara que foi meu mestre também, e eu travei a coluna, cara. Como é que pode um negócio desse? E aí, graças a Deus, eu fui socorrido, né? Minha namorada auxiliou muito, né? Fez mocha, aquela coisa toda. Graças a Deus, não estava sozinho, estava bem amparado. E aí, meu irmão, no outro dia, que na hora você não quer saber de ponto, você não sabe o que você vai utilizar, se é ponto louco, se é ponto tinta, cara, nessa hora você quer sair da dor, cara. Por isso que eu digo, a clínica do momento, ela é fundamental, entendeu? Vamos dizer que a gente esteja falando de eletro e você tem um Haihuar à mão, né? Pô, cara, é um excelente recurso para você, às vezes, num quadro que está travado ali, num quadro de dor aguda. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Em eletro. Mas naquele momento você não consegue raciocinar. E aí, quando você vê que recurso tão simples, cara, coisas energéticas, coisas que pode ser, por exemplo, um bastão atlante, pode ser a emissão do Ti, né? Pode ser uma mocha. São coisas, Rafael, que você para pensar, como é que eu consegui levantar no outro dia bem? Porque isso foge à nossa lógica, cara. A gente que vem do mundo acadêmico, a gente que esteve dentro de um laboratório de pesquisa, a gente estava trabalhando lá com quantificação, né? E quantificar, você tem que ver o N, o desvio da esquerda, não sei o que lá, tem que botar naquela planilha de estatística que quase todo mundo surta quando está lá fazendo mestrado, aquela coisa toda, e contar os ratinhos, aquela coisa toda. Quando a gente sai da visão de laboratório, cara, e você percebe que é ciência, mas uma coisa que flui, e a gente ainda está buscando ainda a justificativa porque a gente sabe que funciona. Mas a gente está procurando evidência para saber como funciona. Fui eu fazendo estudos de opioides endógenos, é você fazendo estudos de endocannabinoides, entendeu? É cada um na sua pesquisa, mas o que assusta, Rafael, funciona. sim. Ailton, tem o Sérgio Paim aqui, tá me zoando aqui. Eu falei fundamento de Quem? fígado. Na verdade, é fundamento de baço que eu quis dizer. O fígado deficiente com a fundamento de baço. Ô povo ruim esse aí. Você não pode. Aqui só tem fera na fisiologia energética. Fundamento de baço, Sérgio Paim. Calma, 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 calma. Bom, dependendo do barco que o indivíduo tiver, né, vai afundar tudo, meu amigo. Quando o barco afundar, pode ficar tranquilo que o fígado, os rins, o pulmão, o Afunda coração, vai todo. todo mundo junto, né? Eu tô amando aqui esse grupo do chat, porque é o pessoal do nosso nível, né, cara? É um pessoal que participa, é um pessoal de bom humor, né? E nós somos isso aqui que vocês estão vendo, tá? Nós somos bem-humorados, a gente é descontraído. Embora a gente tenha um filtro enorme, a gente tenha um pericárdio grande, que é pra gente não falar tanta besteira quanto a gente fala.
Se vocês tivessem noção do que a gente fala nos intervalos, eu das duas uma, vocês iam correr, vocês iam vir correndo para vir estudar com a gente, né? Mas é tudo fundamentado, é uma casa de amigos, né? É uma casa que a gente trabalha com muita descontração, porque eu acho que educação é isso. Educação tem que ser simples, educação tem que ser com descontração, tem que ter bom humor, tem que ter ilustração, tem que ter animação. Animação que não seja só animação gráfica, mas aquela animação que vem do nosso coração. Então, o IVESP é essa casa descontraída, com muita responsabilidade, com muita preocupação nas condições do financeiro, numa condição humana, que é para a gente poder agregar. E eu tenho fé e estou acreditando que, passando esse processo, nós seremos seres melhores. Seremos profissionais melhores, profissionais mais capacitados, pessoas que estão aproveitando o tempo, estão otimizando o seu tempo, não só para treinar, não só para estudar, mas interiorizar, aprimorar como ser humano, ser acolhedor, buscar aquele amigo que a gente não fala há tanto tempo e dar uma ligada e mandar um abraço, mandar um beijo. Eu acho que isso é que é o fundamento do nosso processo que a gente passa agora, né? É uma pausa, uma reflexão para o interior. E é lá que a gente transforma. E é dali que sai a nossa vitalidade para a gente dar as nossas aulas e vocês levarem isso para os pacientes de vocês. Eu deixei claro para o Rafael, quebramos as paredes. Os cursos vão quebrar, não quebrar financeiramente, mas eles vão quebrar paredes. Eles vão levar esse conhecimento para qualquer parte do nosso Brasil e, quiçá, até do mundo. Então, vamos transcender, vamos levar esse conhecimento para todos que precisarem, e aqueles que precisarem da nossa ajuda, nós estamos aqui, eu, professor Rafael e toda a equipe do IVESP, para poder disponibilizar e compartilhar esse conhecimento com vocês.